Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma jornada simbólica fascinante, o Arco Real. É uma história sobre recuperação, sobre descoberta, sobre encontrar aquilo que por muito tempo se acreditou estar perdido para sempre. E para começar essa nossa exploração, vamos partir de uma pergunta fundamental. O que acontece depois da morte simbólica? A resposta para essa questão é, na verdade, o fio que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Então, vamos lá. Bem, o arco real é muitas vezes visto como a conclusão, o complemento natural da jornada do mestre maçom. Pensa assim, se o terceiro grau lida com a perda, com a morte simbólica, o arco real é sobre a exaltação e a recuperação. É a passagem da perda para a plenitude, para o reencontro. E isso nos joga direto na primeira parte da nossa jornada, uma busca pela conclusão. É aqui que o propósito real de tudo isso começa a se revelar. O objetivo central do Arco Real é exatamente este: redescobrir uma verdade que estava faltando, uma peça que se perdeu no caminho. É uma jornada que sai do túmulo simbólico para reencontrar a essência divina. Agora, vamos entrar na alegoria que serve de âncora para a gente entender esse grau. Uma história que acontece, olha só, no meio de ruínas. A narrativa começa com o fim do exílio na Babilônia. E o interessante aqui é que Babilônia não é só um lugar no mapa, sabe? É uma metáfora poderosa para a alma que está aprisionada por desejos egoístas, pelo materialismo, um verdadeiro exílio espiritual. Com o fim desse cativeiro, começa a jornada de volta para Jerusalém, que, de novo, simbolicamente, representa o retorno ao centro do nosso próprio ser, a volta para o nosso lar espiritual. Mas a reconstrução não é tão simples. Não dá para começar em um terreno novo. Os trabalhadores precisam primeiro limpar todos os escombros do templo antigo. A lição aqui é clara. A reconstrução interior exige que a gente encare e remova os vestígios do nosso velho eu. E é bem aí, no meio desse trabalho de limpeza, que a grande virada acontece. A descoberta não ocorre num lugar novo, mas nas fundações daquilo que já existia, do que estava em ruínas. Uma entrada secreta para uma abóbada subterrânea é encontrada. Essa história incrível pode ser entendida em 3 níveis diferentes de significado. Vamos ver como isso se desdobra. As 3 camadas que a gente vai desvendar são a moral, que traz uma lição para o caráter, a alegoria, que conta essa história para a alma, e os símbolos, que comunicam verdades profundas para a mente. Para ficar bem claro, a camada moral foca na humildade, na ideia de submeter o nosso intelecto a algo maior, ao divino. A alegoria, como a gente já viu, é sobre essa reconstrução interior. E a camada simbólica revela a unidade divina por trás de tudo, através da geometria sagrada. E falando em símbolos, um dos mais importantes é a pedra de fecho, a chave do arco. Pensa num arco de pedras. Sem aquela peça central no topo, tudo desmorona, certo? Ela simboliza o Criador, aquele ponto único que sustenta toda a diversidade da criação. Na Cabala, isso está ligado a Keter, a coroa. Com toda essa base, a gente está pronto para descer até a abóbada e chegar ao clímax dessa jornada. A grande revelação que está guardada na Câmara Secreta. Essa citação resume tudo de uma forma perfeita. O tesouro não é encontrado num lugar novo, mas nas ruínas do antigo eu. A verdade estava lá o tempo todo, só que enterrada sob os escombros da nossa própria personalidade. Lá no centro da abóbada, sobre um altar, está a representação do nome verdadeiro. Isso simboliza um conceito chamado Dveikut, uma palavra hebraica que significa adesão. É o ponto de conexão máxima, o momento em que não apenas se serve ao divino, mas se conhece a sua essência. Então a grande sacada é essa. A busca não era por algo externo. A famosa palavra perdida nunca se foi de verdade. Ela estava simplesmente guardada no vácuo central do nosso próprio ser, esperando que a gente tivesse a humildade de cavar fundo para encontrar. E, claro, uma descoberta dessas leva à transformação final. É o movimento que completa o ciclo, que vai da morte simbólica até a exaltação. A abóbada vira uma metáfora poderosa, quase como um nascimento ao contrário. Entrar nela é como entrar num novo útero, só que um útero espiritual, subterrâneo, para nascer de novo, não da carne, mas do espírito. A transformação é fundamental. O indivíduo deixa de ser só um receptor passivo da vida para se tornar um portador ativo do nome.
um sacerdote cuja função é sustentar e irradiar a luz que foi encontrada lá no fundo. Mas a jornada não para por aí. Para alcançar o santuário interior, ainda precisa passar por 4 véus, cada um com sua própria cor, seu próprio significado. E isso nos deixa com uma pergunta final. Que segredos esses véus poderiam guardar? Bom, mas essa já é uma exploração para um outro momento.